Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente com a F My Brain. Estamos começando mais um episódio e esse, gente, é delicioso. Pode ser muito caliente, muito interessante. Qual que é o nosso tema de hoje? Sexo na cabeça. Fuck My Brain. E quem vai nos ajudar a entrar neste mundo, que eu espero que todas as redes que nos publicam não nos bloqueiem por conta de um tema tão apimentado, mas cheio de conteúdo rico para todo mundo que vai assistir e ouvir, é a Luciane Ângelo, jornalista, sexóloga e terapeuta energética. Ela é jornalista há mais de 20 anos, mas hoje ela é colunista de sexualidade e relacionamento da Vogue Brasil. Na sua bagagem, ela traz formação em sexologia, terapias energéticas como Tantra, pompoarismo, radiestesia, Theta Healing, Reiki, numerologia, entre outras. Já tô vendo o povo falando, é hoje, Luciane Ângelo, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Tô adorando participar, sempre acompanhei o trabalho de vocês e vai ser muito divertido. No mínimo, né? Mas instrutivo e divertido. E eu tô insistindo no delicioso e caliente, Luciana. Não, peraí, mas eu chamei Luciana, mas calma, porque não só Luciana, tem duas Lucianas aqui, eu vou ficar confusa, porque a tríade inteira está aqui. A começar por mim, Marina Machado, deliciosa e caliente nesse momento, eu que sou especialista em comunicação e liderança e piadas, né, aparentemente. Oi, Luciana Chiesa, tudo bem? Luciana Chiesa, que é muito mais séria que eu, é expert em gestão estratégica e inteligência de mercado. Olá. Porém caliente. É o verão, ela tá gente, maravilhosa. Você tá caliente. Eu tô caliente. A gente não vai suportar ela nesse episódio, eu já tô vendo. Não, é muito bom. São duas luz, Luciana e Luciane. São luz maravilhosas. Tudo bem, prazer. Obrigada, literalmente, né? Prazer em recebê-la aqui. Viu? Ela tem isso também, ela tem. Mas muito bom. Acho que é um tema tão, assim, tabu, né? Acho que essa palavra que eu vou começar a falar ainda porque a gente tá numa mesa de mulheres. Então, mulheres falando sobre sexo é sempre um tabu. Então, acho que tem muito aqui pra gente falar sobre história, sobre como a gente pode entender que isso é uma ferramenta natural da mulher, de como a gente pode trabalhar isso para melhorar a nossa autoestima, nosso autoconhecimento, e como a gente pode ter outros momentos de prazer na vida também, que não são somente relacionados a um parceiro, né? Exatamente, acho que isso é muito legal. A gente se permitir, Exato. né? E é muito legal aqui nós quatro falando sobre isso, né? Falando em pessoas calientes, vamos a Natália Mestre, nossa especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oi, meninas todas! A Marina, vai ser incrível esse episódio. Eu nem trouxe bolinhas para pompoaria. A gente vai descobrir que você sabe fazer. Não. Eu sou que nem cachorro que ladra, gente. Não vai na minha, não. Bom, primeiro oi pra todo mundo que nos ouve, nos assiste. E oi, Lu, que delícia você aqui. Pra quem não sabe, né, eu e Lu, nós já trabalhamos juntas, né, Lu? Trabalhamos na mesma editora, nossa época de jornalistas duas. Sempre um grande prazer. E vê-la agora aqui, assim, tô muito feliz que você aceitou o nosso convite, que a gente vai falar de um assunto, cara, necessário, né? Sexo é saúde mental, sabe? Com Sexo certeza. na cabeça tem tudo a ver com a saúde mental, é pensar nisso, é ser feliz com isso. Então vamos entrar pro papo, bora? Então, eu vou antes de entrar pro papo, fazer um convite para você. É assim, porque é o seguinte, gente, se você não usar o seu dedinho, nada funciona. Inclusive, você não se inscreve se você não usar o seu dedinho. Inscreva-se, por favor, tá aqui, ó, embaixo, ponha inscrito para você receber todas as nossas publicações e não perder nada tão simpático, caliente, delicioso, curioso que aparece aqui nos nossos programas. Vamos aos nossos canais. E compartilhe também, que ajuda bastante. Vamos aos nossos canais no YouTube, @canal F My Brain, no Spotify, @FMyBrain, e no Instagram, atenção, @FMy.brain. Tem ponto também, vamos falar de pontos hoje. Ai, meu Deus do céu. Vários pontos. Vários pontos. E para começar, eu vou trazer um texto que eu peguei da BBC Brasil, queria eu ter escrito o começo dessa, porque jornalista, né, a gente vai babar, não tem a menor dúvida. Mas para falar de um assunto muito próximo a todas nós, a gente falou que só tem mulheres aqui, não verdade, porque Rafa e Marcelo estão aqui,
aqui, são nossa equipe maravilhosa, Paulinho tá faltando hoje, mas temos um olhar masculino aqui que às vezes nos reprove, às vezes nos aplaude, então tá tudo certo. Mas por quê? Freud ferrou com o orgasmo feminino. Ah, isso é um título. Então eu vou começar com o título da BBC que fala assim, título não, o abre da matéria. No mesmo ano em que o alemão Albert Einstein publicou sua inovadora teoria especial da relatividade, o austríaco Sigmund Freud lançou sua teoria do orgasmo feminino. O pai da física moderna revolucionou a nossa compreensão do cosmos. A do pai da psicanálise desencadeou uma tempestade. Em sua obra 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, publicada em 1905 e revisada várias vezes até a sua edição final em 1925, Freud decretou que o prazer e o orgasmo feminino de uma mulher madura e saudável estavam centrados na vagina. Então, o clítoris era uma coisa que desenvolveu, não foi para o lugar certo, deveria ser colocado para dentro. Isso incentivava cirurgias de mulheres querendo fazer com que o clítoris fosse para dentro da vagina, porque, para Freud, estava na vagina o prazer. E, portanto, dependia do homem. E a mulher, e aí eu achei muito louco isso, porque se uma mulher não movia o seu centro de sensibilidade para a vagina, ela era rotulada de frígida. Agora você fala, ai gente, coisa antiga, mas Zena, vai por mim, até 1960 isso era usado como teoria. E mulheres tentaram, escritoras, e Simone Beauvoir, e mulheres mais feministas e tudo mais, contra isso. A ciência teve que provar que não era isso. E, na verdade, pelo que eu estava lendo e entendendo desse assunto, não foi nem a ciência, foram as mulheres, mostrando que o autotoque levava ao orgasmo muito mais vezes do que, de fato, apenas o ato sexual através da vagina. Vem a provocação agora, já na minha primeira pergunta, Luciane, porque até hoje, nós estamos em 2024, como está o orgasmo das mulheres? Infelizmente, as mulheres ainda estão descobrindo o orgasmo, né? Eu sou estudante de psicanálise também, então eu já estudei muito Freud nessa questão do falocêntrico, da sociedade falocêntrica, né? A gente é uma sociedade falocêntrica, ou seja, o poder está no falo, o poder está no pênis. Para as mulheres se libertarem disso, ainda existe um caminho, né? Esse caminho já está começando a ser trilhado. Mas a grande maioria ainda tem uma dificuldade em encontrar o próprio prazer, em encontrar esse autoconhecimento sexual. Mas você está falando porque para mim, ao dizer isso, ainda é um público muito, já sei lá, dos 40 para frente, porque o mercado está tão sexualizado, a informação está tão à mão, e até, na minha opinião, que o erotismo foi pro saco, virou tudo muito, e vamos discutir isso aqui hoje, mas tá tudo tão fácil que eu imagino que os mais jovens isso seja mais tranquilo, as mulheres têm orgasmos, as mais velhas talvez não, ou eu tô errada nisso? Não, isso depende da idade, isso depende muito de você estar disposto a se abrir. Eu atendo mulheres de todas as faixas etárias, né, e todas elas têm uma questão com o orgasmo. Em não sentir orgasmo com o parceiro, e nunca ter sentido orgasmo, né? Por quê? Porque é essa dificuldade de se tocar, né? É essa dificuldade de realmente se permitir e aceitar uma relação sexual não tão prazerosa. E falar, é assim, né? É assim mesmo. E isso não tem idade, isso não tem classe social, tá? Isso não tem grau de educação, nada. Isso está, infelizmente, ainda na realidade da mulher brasileira, né? Estudos comprovam, apenas 30% das mulheres têm orgasmo no canal vaginal e por aí vai. Existe ainda um desconhecimento. 30%? Geralmente. Várias pesquisas. Geralmente ali gira em torno de 30%. O dó. Então, é um caminho, né? Tanto da questão da educação sexual, e aí existe uma dificuldade para a educação sexual. Porque você vê plataformas que você não pode fazer educação sexual, porque você é proibida, porque o seu alcance limita, né? Então, a mulher, a educadora sexual, no meu caso, por exemplo, a gente tem até essa dificuldade. Então, às vezes a gente não consegue passar a informação, ou a informação não chega ao alcance de muitas pessoas, porque
porque as plataformas, as redes sociais bloqueiam, diminuem o alcance. Então você vê que a questão do feminismo, do lugar da mulher, esbarra em muitos setores da sociedade, né? Inclusive na comunicação. Então, você vai lá e você quer ali explicar, você não consegue, né? Ou eu dou muita aula, assim, ao vivo, palestras, e no começo as mulheres ficam um pouco ali constrangidas ou tímidas, aí chega no final, vem aquela filhinha, né? Porque às vezes ela tem vergonha de falar ali, né? Às vezes você tá num ambiente seguro só de mulheres, mas às vezes você tem vergonha. E aí eu vou percebendo que existe uma dificuldade geral. Né? Então, quando a gente vem nesses lugares, nesses programas, é muito importante, né? A gente acha, não, é só mais um episódio. Não, mas é um episódio que as pessoas vão ver. Um exemplo, faz acho que uns 4 anos, eu fiz um episódio falando sobre Tantra, para um podcast de um amigo meu. Né? Não sou conhecida, tal, ele entrevistava celebridade. Ele até hoje me fala assim, Lu, o seu episódio sobre o Tantra é um dos mais acessados. Por quê? Porque o episódio o que é a terapia tântrica, as pessoas têm interesse, estão começando. E muitas pessoas realmente me procuram por causa daquele episódio. Falam, olha, eu vi você. Então, assim, existe uma curiosidade, as pessoas ainda não sabem direito como procurar, ou às vezes não sabe uma fonte segura para procurar, né? Mas já existe um caminho. Compartilhe nós, chegue mais gente. O importante agora é a gente não parar. Não seguir parar. em frente, né? Pra gente descobrir mais o nosso corpo, pra gente entender essa questão do prazer. Até o sexo na cabeça. Será que eu tô avançando a pauta? Não, vai. Porque por favor, começa na cabeça. Começa na cabeça. Exatamente. Por que é tão importante a gente ter orgasmo? Né? Orgasmo é um processo químico dentro do nosso corpo. Por quê? Existe toda uma liberação de hormônio. A questão do sexo na cabeça. Quando você tem o clímax, você tem o orgasmo, você tem a liberação de hormônios de bem-estar. E já foi comprovado como o orgasmo é importante para a mulher. Por quê? Porque você aumenta a autoestima, você aumenta a coragem, ou seja, você aumenta a credibilidade que você tem em você e você melhora no seu desempenho de trabalho. Quimicamente falando, eu não tô aqui falando algo sobre o Tantra, né, que é algo mais, às vezes, não palpável. Não, é um processo químico do nosso corpo. Você ganha mais confiança, principalmente a mulher. Caraca, gostei, já gostei disso. Ou seja, aí. Se Gostei. a gente tiver mais orgasmos, ninguém segura a gente. Gente, É mais potente. bora lá, mulherada. Bora. Olha, gente, o dia que vocês tiverem uma reunião, antes. Sejam felizes. E você chega ali devoradora na reunião, entendeu? Faz sentido. Rapidinho ali no banheiro e Ô Lu, eu queria trazer aqui um tema, né, dentro dessa nossa conversa sobre o autoconhecimento, né, até teve uma matéria que você escreveu na Vogue que eu achei muito legal, que é o despertar do prazer começa no autoconhecimento, né, acho que é fantástico, assim, o tema da mensagem. Mas a gente como sociedade, quando eu penso em homens e mulheres, meninas e meninos, né, o homem quando o seu menino lá com 12 anos, antigamente, a primeira coisa que começava, o que você dava de presente pra ele? Uma Playboy. Sim. Né? O menino, desde cedo, tem uma relação com o prazer, né, individual. Né? E aqui a gente está falando do prazer individual. Desde cedo ele é ensinado a ter prazer individual. Né? E a mulher foi ensinada, né, por todos os sistemas, de fato, que o prazer ele só vinha atrelado ao outro, né? A mulher nunca foi ensinada a se descobrir, ou com 12 anos eu dou uma Playboy pro menino, e pra menina você faz o quê com 12 anos pra ensinar? Que os dois precisam dessa relação química, né, do orgasmo, que faz parte da nossa constituição como ser humano. E, obviamente, a gente vive uma sociedade com muitos preconceitos, com a mulher, enfim, né, não é nem esse o ponto. Mas eu queria muito trazer esse olhar sobre o que a gente pode fazer para ensinar de uma forma leve, de uma forma verdadeira, né, esse autoconhecimento desde cedo, lá uma Playboy para o menino que tem uma liberdade de poder, né, vivenciar isso, e para a mulher e para essa menina. Então esse é um tema. E qual que é a diferença desse orgasmo masculino e do orgasmo feminino? Porque quando a gente fala, né, quando você traz esse dado de 30% das mulheres, apenas 30% tem orgasmo no canal, né, vaginal,
como que é a relação direta com o homem, né? Por que o homem chega muito mais rápido e a mulher demora tanto? Mas a gente pode ter 30 na mesma relação, eles só uma e morrem, né? Eu sou muito mais nós. E como a gente pode entender o que funciona para cada uma? Porque são formas diferentes, né? Cada mulher, só 30% tem no canal, ou 70% tem de outras formas. Então, mais uma vez, vem um olhar mais complexo, né, do corpo feminino, de entendimento do corpo, de chegar nessa fonte de prazer que vai gerar esse orgasmo. Então, sobre a primeira pergunta, né? Começa já na infância, essa divisão, né? Um menininho tá ali e começa a mexer na região genital, ai, garanhão, aí vai dar trabalho, né? Com todo orgulho. A menina, quando encosta no sofá, bate nela, né? Bate na mama, ai, não faz isso, é feio. Não, gente, a criança, ela começa a ter esse estímulo, né? Ali para os 6 anos. É você conversar com a criança, falar, olha, faça isso num lugar mais privado, né? Não faça isso no meio de todo mundo. Mas não mostre que é feio, né? Geralmente, as famílias fazem isso muito com a menina. Sim. Né, de bater, é feio e tal, e deixa o menino lá, fecha a perna. Então, vai criando um diálogo com a criança, você não precisa falar tudo, né? Existe aí as fases das crianças, as fases dos adolescentes, mas não oprima essa questão, né? Então, explica, tá brincando? Vai brincar, né, num lugar mais reservado. Eu acho que você já tem começado a dar um certo acolhimento nessa questão do prazer, né? Porque a criança está sentindo, não é questão do prazer sexual, gente. A criança não tem esse hormônio suficiente ainda para ter essa questão do prazer sexual. Mas ela está tendo prazer, assim, quando ela come alguma coisa, ela tem prazer, quando ela brinca, ela sentiu ali um prazer. Então, não corte isso, apenas oriente melhor, tá? Para a criança também não começar a ter traumas ali naquela fase, né? Sobre as mulheres, né, não terem essa questão, ali podem ser vários fatores, tá? Desde a falta de estímulo no canal vaginal, o pouco estímulo, né? Até a questão, a gente tem um nervo chamado nervo pudendo no nosso corpo, homens e mulheres. Só que das mulheres existem mais ramificações. Então, dependendo dessas ramificações, a mulher, ela tem mais prazer no canal vaginal ou ela tem mais prazer no clitóris, que hoje a medicina entende, né, que o ponto G, né, que tá ali a 5 centímetros da entrada do canal vaginal, nada mais é do que as costas do clitóris, que é o nosso órgão somente destinado ao prazer. Só a mulher tem esse órgão do prazer. Freud. E a gente não usa direito, a gente tem que começar a usar direito esse órgão que não envelhece, ou seja, ele está pronto para te dar prazer a vida inteira, né? E aí, às vezes, esse nervo pudendo pode ter mais, né, irrigação ali, né? Mais armazenamento na parte do clitóris, no ânus, na vagina. Então, assim, pode ser uma série de fatores e que precisa ser analisado. Por que a mulher não tem no canal vaginal, tá? Não é uma causa específica, né? Mas a mulher precisa investigar, porque é o prazer dela. Procura quem? Né? Procura ginecologista, procura sexólogo, procura terapeuta tântrico, procura psicanalista, né? Você tem, quando eu faço, por exemplo, trabalho no Tantra, e é um tratamento, e a pessoa tem um terapeuta, por exemplo, ou um psicólogo, né? Às vezes, eu converso com o psicólogo, né? Porque é um tratamento interdisciplinar, que você precisa entender ali as limitações e os processos da pessoa, né? Então, busque informação, converse com seus médicos. Hoje em dia, os ginecologistas estão mais atentos à sexualidade feminina, que antigamente não era, né? Só examinava. A minha ginecologista, inclusive, processos, dor, né? Quando você tem a dor na relação sexual e ela faz todos os exames clínicos e a paciente não tem nada, ela encaminha para mim. Ela fala, olha, aqui tem uma questão emocional, né? E aí a gente trabalha também essas questões emocionais no Tantra. Então, a mulher, ela precisa aprender, né, que existem profissionais que podem ajudá-la. Outra questão do orgasmo, né?
o orgasmo múltiplo. Enquanto o homem, uma vez morre, a mulher, ela consegue ter várias ondas de orgasmo. O que é o orgasmo múltiplo, né? Ele é a continuação de um primeiro orgasmo. Então, quando você tem o seu assoalho pélvico, né, ali tonificado, que aí entra a questão do pompoarismo, você sustenta mais essa energia orgástica. Então, imagina você tem orgasmo, você contrai. Se você não malhou, né, o seu assoalho pélvico, tá um pouquinho flácido, então o orgasmo vai embora mais rápido. A partir do momento que você trabalha o seu assoalho pélvico, você melhora também seu orgasmo, você tá mais rígida, mais tonificada, e você aí consegue ter mais orgasmos múltiplos. Mas o homem também tem trabalho pélvico pra melhorar? Tem o pompoarismo masculino também. Que Olá, meninos! Ah, garoto! Tem solução. Não é nem solução, porque pra solução, desculpa, Nath, eu só entreguei. Imagina! É porque não é uma questão de solução. Solução você entende que tem um problema, mas, pô, será que dá pra melhorar? Bora dar uma olhada nisso aí. Quando tem problema, quando não tem problema, porque é o quê? A questão do homem, tanto da mulher, é você trabalhar também o períneo, né? A mulher, quando chega, às vezes até mulher mais jovem, mas a maioria ali na pós-menopausa, você começa a ter uns escapes de xixi, né? Escape de xixi é comum, mas não é normal, né? Existe uma diferença. Após 2 filhos. Né? Após parto. Então, é muito importante, tá? Toda essa tonificação na região para prazer sexual, para ter uma qualidade de vida melhor, né? Melhora a cólica. E as meninas, mas como melhora a cólica quando você faz pompoarismo ou fisioterapia, né? Pélvica? Porque você tem uma força maior para expulsar o sangue, né? Então, você expulsa, a cólica melhora. Então, você tem vários benefícios, né? E é uma técnica simples, você aprende, você pode fazer depois sozinho em casa, né? Então, a gente tem muita ferramenta por aí, o que falta é organizar, sabe? É entender o que serve isso, o que serve aquilo, quem eu procuro, né? Que é o que você falou. Eu acho que o começo, o início, é o ginecologista, que é onde toda mulher vai. Sim. Nosso Que é o brote. básico, né? Olha, tem essa questão sexual, né? Vê que o ginecologista deu abertura, orientou, legal. Se ele não, né, está ali tão à vontade, pede uma outra indicação para ele, né? Porque às vezes o ginecologista não tá ali tão à vontade com o tema, né? Vai saber, cada profissional para cada profissional. Mas não desista. Sim. Vai procurando. E converse com as amigas, gente, porque você não está sozinha. A mesma dificuldade que você tem, as suas amigas podem ter. Isso é impressionante. As mulheres têm muitas dificuldades, mas as dificuldades sexuais, dificilmente elas falam. Ah, é. Né? Existe uma vergonha de falar ainda, né? Ô Lu, a gente tá falando, né, as meninas trouxeram essa questão do orgasmo ou da dificuldade de você ter um prazer, de ter esse conhecimento seu. Mas existe uma leva de mulheres que já conseguem ter esse autoconhecimento e conseguem ter orgasmos sozinhos e se utilizam de vibradores e toys, enfim, mas na relação não conseguem chegar com a facilidade com que chegam sozinhas, por exemplo. Existe uma questão de desempenho, a mulher ainda tem uma questão ela ainda tá ligada com a imagem dela na cama, o desempenho dela. Apaga assim, a luz. Sabe, existe, porque assim, a gente é bombardeado por uma questão de imagem o tempo todo, tá aí BBB, né, que a questão de imagem nunca teve tão em alta. Então assim, redes sociais, né, a gente fica o tempo todo se olhando, as outras pessoas tão saradas, tão malhadas, e de repente você olha e fala, cara, eu não tô assim. E não vou com essa segurança. Então, assim, o quanto essa questão da autoestima, essa questão da autoimagem, ela afeta a gente sexualmente ainda? Ou já melhoramos? Como é que tá? Não, isso ainda afeta e muito, né? Porque a gente eu tava até conversando esses dias sobre isso. Pós-pandemia, a gente estava antes da pandemia, num movimento de corpos positivos, corpos mais livres. E parece que a gente regrediu. Né? Então hoje está de volta a cultura da magreza, aliada a todo um processo também estético facial. Então parece que a gente está pior nesse quesito. E as mulheres continuam inseguras, né? Só que aí tem um processo
de você trabalhar essa sua segurança, essa sua autoestima, de você conversar com as suas parcerias também, entender como que você fica mais à vontade, né? Pra você também se sentir mais livre na cama. Se você não se sente livre na cama, você também não consegue ter esse processo. Tá na cabeça. Tá na cabeça, o sexo tá na cabeça. E só um adendo aqui, Ma, e a gente teve nesse, eu concordo com você, que eu acho que a gente deu uma, retrocedeu um pouco esse movimento do body positivity, porque a gente resolveu usar a pandemia para se cuidar de saúde, então parece que a gente, né, parou de fazer esse avanço, relacionou a saúde de novo ao corpo magro, né, mas a gente teve uma evolução gigante dessa indústria do bem-estar sexual, né, Lu? Então muitas marcas com produtos, com muita coisa. Os homens aceitam isso? Como é que tá isso? Tipo, a mulher levar isso pra cama dentro de um casal heterossexual, por exemplo. Existe essa aceitação? Tá legal ou ainda tem muito problema em cima disso? Estão começando a aceitar. Por conta da pandemia. Como todo mundo ficou ali, muita gente sozinho, gente, como que eu vou me resolver, né? Eu não tenho mais os encontros. E aí, existiu esse boom do mercado de sexual wellness. Que bom. Sim, total. Né? Então, as pessoas começaram a buscar mais na internet conteúdo. E aí, passou a pandemia e os brinquedinhos estão ali, né? Então, como que você começa a inserir? Eu sempre brinco, né, para os meus clientes. Começa pelo bullet, que é o mini vibrador. Eu falo assim, gente, ninguém vai competir com este mini vibrador. Né? Ó, ele é pequenininho, ele é inofensivo. Então, assim, quer introduzir algo na cama ali, né, com a sua parceria? Olha, é um mini vibrador, vamos brincar. Até porque ele não é para introduzir no canal vaginal, ele é para ser usado por fora. Você pode usar no corpo inteiro, você pode usar no corpo da outra pessoa. Então, para quem não está acostumado com a questão do vibrador na cama com outra pessoa, um mini vibrador é o primeiro passo, é o caminho. Pra ir, né, não adianta você também ir com o rabbit e jogar, pá, é agora. Não. Eu lembro da Ingrid Guimarães, apaixonada com o coelho no filme. Enlouqueceu com o coelho. Então também, vamos passo a passo. Você não precisa chocar, né, a outra pessoa. Vai indo aos poucos. Olha, esse lubrificante aqui, gostei. E aos pouquinhos, né? Um gel que esquenta, que esfria, que treme. E aos poucos você vai ali trabalhando, né? Porque é uma descoberta sua, é uma descoberta da outra pessoa. E é tudo para melhorar a relação, né? Numa relação você não tá sozinho. Não adianta você, não, mas eu quero. E o outro, não quero. Então, tem que existir ali um diálogo e um entendimento de como usar, né? Tem a resistência do outro lado, por que essa resistência, né? Então eu sempre falo, vai com coisas menores e não tão, entre aspas, agressivas, para a pessoa também entender que pode melhorar junto. Sim. Né? Então vamos ali com suavidade. Até porque, como tá na cabeça, eu preciso primeiro sentir no corpo para ver como aquilo funciona. Tem uma coisa, e voltando para o tá na cabeça, né? Como a gente é estimulado pelo cinema, pela literatura. Então, 50 tons de cinza, que foi aquele negócio, mas a gente aqui, imagina o que foi Nelson Rodrigues com toda a sexualidade, né? Que existia nas relações, né? Que ele tanto bem expôs. Internacionais como Nora Roberts, como Danielle Steele e tal. E aí eu falei, putz, eu precisava pegar um livro que trouxesse um pouco da minha relação ao encontrar a primeira fala erótica num livro. E não é que eu tenho, aliás, eu descobri que eu só tenho este livro com isso. E não tem nada a ver com fala erótica, mas olha como me marcou. Esse foi o primeiro livro que eu realmente amei ler na minha vida, tá? Tá encapado. Pra quem não está vendo, quem está só ouvindo, o livro está encapado. Encapava, né? Com esse plástico transparente, ó, eu lembro. Mostrando aqui bonitinho, é A Hora das Bruxas, da Anne Rice. Anne Rice, sim, fez Diário do Vampiro lá, Entrevista com o Vampiro, volume número 1. E aí eu lá em casa ontem falando, nossa, qual que era a página mesmo? E eu não marquei, né? Eu sou de marcar meus livros. Isso aqui é uma narrativa, nada a ver. A Hora das Bruxas, era um espírito e tal. Eu lembrava da página. Mas as bruxas são sensuais. São, pera lá. Elas têm autoconhecimento do próprio corpo. O que me assustou foi que ontem eu falei, eu acho que era 187. E? Gente, eu li isso em 1995. Eu tinha 15 anos.
15 anos quando eu li esse livro. E eu lembro hoje qual que era a página do livro que me pegou. Como que tava a dedicatória desse livro? Ah, é pra mim, eu dedico pra mim. Para mim com amor. Achei Vocês não conhecem maravilhoso. isso? Não, isso é maior. Eu nossa, sempre... Amor próprio, raiz. Cara, Raiz. eu nunca Eu tinha sei- visto alguém Não. se dedicar a um livro. Eu sempre dedico meus livros a mim. Nossa. Quando nem se falava em amor próprio, ela já praticava. Já praticava. Eu tenho Anos-luz. um carimbo que meu marido me fez, que chama Biblioteca Palavras Cruzadas, Acervo Pessoal Marina Machado, não emprestamos livros. Tá escrito aqui no meu carimbo que eu ganhei, foi um presente lindo que ele me deu. Alguns livros meus ganham este selo. Bom, pois bem. Então, 1995, eu com 15 anos, e aí hoje com 44, lembro a página 187. E aí era assim... Quando ele viu seus seios através da fina proteção de nylon, ele os beijou mesmo por cima do tecido, numa provocação proposital a si mesmo, com a língua tocando o círculo escuro do mamilo antes de afastar o sutiã. Eu não vou ler mais, mas enfim, a coisa continua. Mas é bonito. Não é? Nossa, 50 tons. Chupa 50 Chupa tons. total. Depois E aí dessa. aqui vão dois pontos que eu acho interessantes quando a gente fala de sexualidade, que tá na cabeça, que começa com o imaginário, que começa... Eu faço um comparativo, e aí talvez seja uma coisa muito pessoal, mas que é como uma panela de pressão. Quanto mais você deixa o tempo a coisa cozinhar, mais aquilo chega num ponto de ebulição, e aí sim o negócio fica maravilhoso. O tal do aperta botão, desliga botão, tipo, acordou, foi, fez, ok, legal. Mas assim, quando você tem uma pressão, quando você tem um estímulo, quando a coisa vai crescendo, aquilo também vem como uma ebulição forte e tudo mais. Então a leitura de um livro vai acendendo você, um filme vai acendendo você, chega-se num clímax, e isso vai gerando uma construção mental. Mas hoje... tá tudo tão... Tipo, você abre a cena com a penetração já rolando, sabe assim? As bundas visíveis, os peitos sapicando pra lá e pra cá. E aí você fala, ok, tá bom, legal, tá joia. Eu fico realmente refletindo sobre como o erótico foi pro saco. A frase normalmente funciona. Mas, e a gente perdeu essa construção, a erotização, porque é um consumo fast, entendeu? É tudo muito fácil, tudo muito... não quero procurar encontrar como é que será o peito dela, eu tô vendo o peito dela, sabe? Isso tem um impacto também, como a gente se relaciona com a vida sexual, e queria que você trouxesse um pouco desse imaginário de filme e livro também, na nossa construção. Sim, eu acho que é muito importante, ao iniciar essa resposta, falar um pouco de dois desejos que a gente tem, né? E que as pessoas entendem geralmente só um. Nós temos o desejo espontâneo e o desejo responsivo. E isso é muito importante para os casais que já estão há muito tempo entender isso. O desejo espontâneo é aquilo, pá, acordei, vamos lá, tô sempre com tesão, né, no começo. O responsivo é o quê? É trabalhar a fantasia. Só que as pessoas estão esquecendo de trabalhar essa fantasia, né? Até você pode ver a questão do filme pornô, né? Aquela coisa, aquela britadeira e tal. Não, gente, vamos... Aquela britadeira Não, é ótima. É uma ordem específica também, né? Você vai começar assim, daqui a pouco é assim, a próxima é assim. São todos iguais. Estão caindo. Eu queria virar a câmera. Eu vou fazer um registro que depois o Marcelo coloca. Depois da britadeira. Continue rindo, Marcelo. Foi maravilhoso. Então, assim, é interessante você ter o desejo espontâneo. Faz parte, é uma delícia, né? Você olhou a pessoa, já avança, já joga na parede, já faz aquela loucura. Mas você precisa também. Porque se você só alimenta a sua relação com desejo espontâneo, vai ter um momento que ali não vai rolar mais. Não vai ser mais né? espontâneo. Não vai ser mais espontâneo. Então comece a alimentar desde sempre esse desejo responsivo, que é criar clima, que é mandar um sexting, que é ler isso pra alguém. Imagina assim, você ouve, você recebe uma ligação, alguém lendo isso, fala, Faça uma voz. Não, essa voz A maravilhosa. voz da Marina não dá. Sex tape. Então, vai trabalhando, né? Isso ao longo do dia. Os casais falam assim, ai, perdi o desejo, tô em crise e tal. Eu falo assim, gente, vocês trabalham o desejo de vocês ao longo do dia? Ou vocês só chegam em casa e falam sobre problema? Né? Não tem sexo no problema, gente. Não tem desejo que resista, né? Ao longo aí da rotina, vocês só falando de problema. Vocês precisam ali
de certa forma, ir trabalhando essa sensualidade, essa erotização no dia a dia. E tem essa questão da pornografia, né, que é muito dura hoje. Por mais que existam filmes voltados ao público feminino e tal, ainda impera o falocentrismo, né? Você pega o celular ali, quem for, todos os outros e tal, e vê é isso, é 1 minuto, né? Às vezes resolve, você não precisa nunca ver. Às vezes você só quer ver aquilo e pronto. Mas não fica só nisso. Sabe por quê? Você tem um leque tão variado, né, de erotismo, de sensualidade, de desejo. Para que você vai focar só em um? Você tá perdendo tantas outras camadas. Sim. Né? E aí, quando você fica refém dessa pornografia, pode até te causar um distúrbio. Uma vez, gente, eu apurei uma matéria e eu nem escrevi, na verdade, porque ela começou a ficar muito pesada. Realmente, uns relatos muito pesados para Marie Claire ainda. Que eram dos homens que tinham o distúrbio, né, de ver só pornografia e ficava ali horas sentado e tal, e isso ia prejudicando a vida deles. Então, a sexualidade, ela deve ser vivida de forma positiva, de forma saudável, né? Então, use várias estratégias que a sexualidade te dá, que o prazer te dá. Não foque só em uma coisa, né? A gente tem tanta coisa para se permitir, que é saudável, pode ser saudável para você, para sua parceria. Então, coloque o erotismo no seu dia a dia, né? Por isso que eu falo muito da indústria de sexual wellness, porque ela traz isso, ela traz essas brincadeiras, ela faz a gente sair da rotina, né? E ela estimula, é muito interessante. Ou às vezes você até vê uns 50 tons de cinza. Gente, aquilo tem em alguns momentos uma coisinha legal, né? Então veja de vez em quando um filme, ou... Ai, tinha uma série que eu amava. Outlander. Eu ia falar Outlander. Toca aqui, minha amiga. As primeiras. Pronto. As primeiras temporadas. Não, acho que até umas 3, né? Gente, depois colocaram a camisa no Jamie e acabou a graça. Era de passar calor. Eu passava calor, né? São formas de colocar, de descrever aqueles Sex Life. Sex Life, eu lembro que foi. E eu lembro que eu comecei. E eu demorei pra ver essa série. Que era, uma dona de casa. A sinopse estava bem tosca. Mas depois puseram uma capa boa. A capa já falava, Aí eu comecei a ver Sex Life. Gente, eu parei de ver às 4 da manhã. Falei assim, eu preciso dormir, que eu preciso trabalhar. Mas eu não queria dormir, né? Eu queria ver até o fim. Porque era uma loucura mesmo. Eu falei assim, Sex Life eu não assisti. Nossa, veja, tô legal. É bem legal. Veja. É bem legal. Amiga, veja. Veja, 1, 2, Amiga, tem uma veja. cena que aí, muito quando boa. eu vi essa cena, que eu também nem vou contar, porque todo mundo precisa ver, que é da primeira temporada. E eu falei assim, nossa. Aí eu dei um Google, já tava uma comoção no Google, várias matérias. Você, meninos viram? Não? Não, ok. Que é uma cena no banheiro da academia. Atente-se quando vocês forem ver. Uma loucura. Porque você fica assim, nossa, será? Será? Quando você for na academia, mas enfim. Mas é isso, gente. Erotize o seu dia a dia. Sim. Por mais que você esteja sozinho, né? Porque existe a masturbação, existe ali, né? Os seus pensamentos. É gostoso. É super gostoso. Então, você tem que alimentar isso, né? Na sua vida. Porque... sexo na cabeça, tem todo aquele processo químico, você fica mais feliz, você fica mais confiante. Aquela frase que a gente fala, né? Quem goza mais feliz, é verdade, porque você tem dopamina, serotonina, ocitocina no seu organismo. Mas, Lu, eu queria agora, assim, dicas práticas. Acho que é super importante a gente trazer dicas práticas de um corpo feminino, né? Quais são os principais lugares que a mulher pode se conhecer, se descobrir sozinha, sem depender de ninguém, ou ir atrás de brinquedinhos, mecanismos, e aqui eu tô falando o oposto do Papa Francisco, tô falando de um jeito que o que você pode fazer sozinha pra ter prazer. Porque eu acho que é uma outra coisa muito importante a gente falar e trazer, você não precisa de alguém pra te dar prazer. São formas e sentimentos diferentes, mas você pode ter prazer sozinha, né? Então, se a gente tivesse aqui um corpo humano, o que eu posso dar de dicas para pensar como essa mulher pode buscar o orgasmo e o prazer, principais pontos que a gente pode contar aí para nossa audiência? Eu acho que, primeiro de tudo, algo que muita mulher nunca fez.
Pegar um espelhinho e colocar o espelho entre as pernas. Nossa, eu achei que você ia pegar o dedo e botar em algum lugar, mas não, mas é verdade, porque... Ver. Ver! A Que maioria louco! nunca E viu. ver, gente, as mulheres, em sua maioria, nunca viram a própria vulva. Lembrando, a vulva é a parte externa, a vagina é a parte interna. Primeiro de tudo, vocês têm que se conhecer e olhar, abrir, sabe? Não tenha medo, gente. Mulheres, não tenha medo de se tocar. Lembre-se sempre, né, com as mãos higienizadas. Quando você for colocar o dedo na vagina, lubrificante, mãozinha limpa, né? Aliás, tudo que você colocar na vagina, gente, por favor, lubrificante, né? Para não ter fissuras. Primeiro de tudo, um espelhinho, né? E coloquem ali, olhando a sua vulva. Beleza, conheci. Segundo passo, masturbação, né? A gente precisa encontrar o nosso prazer primeiro. Por quê? O orgasmo não se terceiriza. Tá? Se você não se conhecer, por que o outro teria que te conhecer? Né? Se você não sabe suas zonas de prazer, aonde você atinge clímax, o outro não vai descobrir também, né? Então você, acima de tudo, antes de alguém te dar prazer, te dê prazer primeiro. Se toque, né? Com lubrificante, dedo. Ai, cansei do dedo. Compra esse mini vibrador, que eu sempre falo, é o meu primeiro vibrador. Por quê? É um custo-benefício ok. Você começa a se familiarizar com a vibração, né? Porque às vezes você pode assustar ali. Acostumei com o bullet, né? A parte externa, beleza. Agora eu vou comprar um, né? Que você coloca no canal vaginal, ponto G. E aí você vai trabalhando e entendendo a sua respiração. Você pode colocar o bullet no mamilo para ver o quanto de sensibilidade você tem no mamilo, né? E ir brincando. Lubrificantes, tem gelzinho excitante, que eles têm uns de que treme-treme, alguns têm jambu, que dá aquela tremida. Você coloca ali no seu clitóris e você vai experienciando no próprio corpo. Para depois você falar para outra pessoa, vamos lá, vamos usar e tal. Como que você vai também usar sem saber se você gosta ou não, né? Então eu acho que é isso, mulherada. Primeiro, espelhinho, depois masturbação, depois mini vibrador, lubrificante. E você vai ali se familiarizando com o próprio corpo, com o próprio prazer. Nota 10, nota 10. Eu já tô atrasada com essa nota 10. Natália Mestre. Hoje você tá mesmo, Mar. Eu tô, enfim. Mas você sabe que nem era minha pergunta, mas a gente tava falando tanto de internet, pornografia e tal. Eu vi pesquisas recentes de que as novas gerações transam menos do que a nossa geração. É verdade. Gente, eu escrevi um texto hoje sobre isso. E uma das coisas, já vou te passar, Lu, dizem que também a questão dos aplicativos tá muito influenciável, que você fica tanto tempo num grande catálogo, tipo Netflix, que de repente você desiste e fala, não vou escolher nenhum, eu vou embora. Não sei se é por aí. Vou pegar meu mas, bullet. sabe? Não, tipo assim, sabe? Tipo, sim, babá. No fim, você não saiu de lá, você não escolheu ninguém, você não foi, você não fez, não sei se é o impacto. Mas que as pesquisas realmente recentes, Lu, então já vou te passar, dizem que as novas gerações transam menos do que as nossas. Que é o chamado apagão sexual. Tem essa denominação, um fenômeno que a geração Z está transando menos do que as outras gerações. E aí tem vários fatores, né? Um deles é a questão dos aplicativos, né, de relacionamento, que dizem que é o quê? Uma ferramenta ótima que faz você conhecer várias pessoas, mas a famosa FOMO, que é o Fear Out of Missing, como é? Fear of Missing Out, que é, putz, mas será que o próximo não vai ser melhor? E aí você fica nessa, não, mas aí você vai se encontrar, mas eu tô conversando com uma pessoa mais interessante. Aí desmarca, e aí você fica nessa e não encontra nunca ninguém, né? Vou entrar no encontro com essa pessoa, não, mas semana que vem eu posso conhecer alguém melhor. E aí você fica nessa e só fica no virtual, né? Aí você fica falando com várias pessoas ao mesmo tempo e não encontra ninguém. Tem essa questão do aplicativo, né? Que é herói e vilão ao mesmo tempo. Sim. Outra questão é da pornografia, que você tem a pornografia no seu celular hoje, né? Então você se masturba ali e aí você, beleza, encontrei meu prazer, não me relaciono com ninguém, não estresso e eu tô aqui,
vendo minha pornografia, tal. Tem um aumento da utilização de pornografia por essas pessoas mais jovens, né? Tem também a questão da descoberta das meninas da sua própria sexualidade. Então, as meninas não estão fazendo sexo para agradar o outro, como elas já estão começando a ter orgasmos, né, na masturbação por elas mesmas, fala assim, eu também não preciso transar agora, né? Então, é uma escolha, às vezes, melhor das parcerias, né? E tem toda essa questão dessa geração mais jovem questionar mais, falar mais às vezes sobre a sexualidade na terapia, né? Então são vários fatores ao mesmo tempo que aí um pega mais para alguns, para outros mais. Como a geração Z ela é muito estudada, analisada, né? Todas as marcas visam a geração Z, até o próprio comportamento sexual hoje dessa geração já está sendo estudado. Diminuiu a pressão sobre o homem? Porque aí eu queria a gente está falando muito de nós mulheres, que claro, porque tem um gap aí também na educação, na liberdade e tudo mais, mas eu sou mãe de 2 meninos. E às vezes eu olho, e não tem nada assim de faixa etária ainda valendo para isso, mas eu fico um pouco com dó dos meninos, porque existe uma pressão desde cedo para uma alta performance, que o cara saiba muito o que fazer com aquele instrumento dele, que ele seja o fodástico, que ele pegue na pegada, que ele faça o cacilda 4, que ele saiba o que fazer, e assim, e que ache o clítoris, e que mexa naquilo, e que faça um sexo oral maravilhoso, e tem muita demanda em cima do cara, enquanto a mulher pode, e eu tô fazendo dedinhos, entre aspas, para quem está só ouvindo, pode ficar na posição mais de receber isso, né, esse movimento todo homem. Eu fico um pouco com dó dos homens, né, principalmente nessa iniciação. Nessa iniciação sexual. Então, assim, em algumas gerações atrás, eu não acho que isso está acontecendo tanto hoje em dia, mas tinha a iniciação do menino com a prostituta. Sim, total. Né? Então, hoje, entendo que tem uma coisa que tá tudo certo, vai quando você tiver uma namorada ou quem você encontrar aí no meio do caminho, mas que tinha essa iniciação meio que obrigatória, o tio levava, o pai levava com 12, 13 anos, que eu sempre achei uma idade absurda, enfim. Então eu fico pensando também no como o homem lida com essa sexualidade desde cedo e com essa pressão. De nada, meninos. Quantos anos tem seus filhos? Eu tenho um de 12 e um de 4. Então, essas gerações mais novas, como elas são mais fluidas sexualmente, elas trazem menos peso para esse assunto. Tá? Porque é uma sexualidade na base da experimentação. Né? Então, assim, eu gosto de gente, né? E de viver momentos com gente. Então, tira um pouco esse peso do homem ser o dominador, né? Porque existe essa fluidez, né? Hoje o menino pode se relacionar com o menino, pode se relacionar com a menina e por aí vai. Não tem mais tanta essa carga que as nossas gerações tinham, né? E o homem, da nossa idade, 40 e poucos, sim, eles estão ali um pouco perdidos. Total. Né? Porque à medida que você está solteiro num aplicativo, você pode encontrar mulheres ali que já se conhecem um pouco mais. E elas não vão querer menos. Total. Né? Pobres rapazes. Pobres de nós. A gente viveu com menos por muito tempo. Exatamente. Exatamente. Na verdade, eu acho que é uma oportunidade para eles entenderem que não é sobre eles. Não existe eu protagonismo, existe dupla, né? Eu falo assim, homens, melhorem. Mas é o meu recado. Mas você sabe que eu recebi um vídeo, grupo de escola, né? Sabe como é que é? Um beijo pra todos que ouvem, que eu sei que alguns de vocês escola, da minha escola. Mas eles são maravilhosos. Seus filhos. São não, É grupo de escola. escola das crianças. Da minha escola. Da minha escola. E vários assistem. Seu grupo de amigos da Da escola, Da Má. minha vamos escola. deixar Da bem que eu claro. estudei, que se formou comigo. Eles mandaram um vídeo e foi fascinante, porque era uma boneca inflável, existe há muito tempo, mas era uma mulher, mas ela era uma borracha sintética perfeita, os peitos perfeitos, a bunda perfeita, e ela fica meio de lado, assim, não sei quando. Falei, cara,
a gente tem o vibrador, claro que custa muito mais caro um ser humano inteiro, mas eu fiquei impressionada com o desenvolvimento, e claro, isso muito vem de mercado chinês, mercado japonês, mercados do Oriente, mas é impressionante como se consegue hoje fazer a figura real, né? Para o prazer masculino. É um silicone pesado. Às Perfeito. vezes eu vou em feiras eróticas, né? Existem os masturbadores, né, para pênis. Gente, eu olho aquilo e falo assim, isso parece um liquidificador. Porque tem umas coisas gigantescas e realmente, você coloca a mão ali, é uma delícia, porque eles ficam girando. A gente nunca vai ganhar disso, por exemplo, né? Não dá, não posso ser um liquidificador. Igual homem nunca vai ganhar de sugador, né? Exatamente. Definitivamente. Por isso que eu sempre falo, Não gente, usem não usem, mas tem um Não pouquinho... compitam. Não fica só nisso, né? Se estimula de várias formas, né? Pra você também não ficar só nessa de só uma coisa, só outra, né? Agrega. Exatamente, agregue, né? Não separe. Então, mas essas bonecas de silicone são interessantíssimas. Eu fiquei impressionada, né? porque ela era perfeita. Eu tava esperando, de repente, ela piscar. Falei, caraca, é uma mulher. Já, viu? Não, meu Jesus. Ah, e vai falar já. Eu, O chat GPT vai falar exatamente o que ele quer ouvir e aí vai, entendeu? Vai acontecer. vai ficar mais barato. Vamos perder espaço, mas vamos lá, Lu. Acho que, na verdade, é só a evolução do que já existe, né, da boneca inflável para a tecnologia moderna, né, mas eu acho super interessante a gente continuar nesse ponto das dicas de como se relacionar. Eu acho quando a Má fala, coitado dos homens, na verdade, eu não acho nem um pouco coitado numa visão que agora existe o autoconhecimento e a abertura da liberdade de expressão feminina, né? Porque ela pode contar o que ela sente. Ela pode já chegar numa relação e aí cabe ao outro estar aberto a ouvir, a saber o que dá prazer para ela também, né? Então eu acho que a busca real no relacionamento de uma saudabilidade da relação sexual também vem, né, junto com a abertura do diálogo entre me conte o que é bom para você e eu também vou te contar o que é bom para mim porque eu já me conheço. E até então as mulheres só se conheciam evoluindo com o homem e aí até então muitas vezes ela achava que aquilo era o prazer, né? Só que ela não sabia que o prazer não era aquilo de fato, porque ela nunca pôde se conhecer. Então eu acho que quando eu espero, né, na sociedade, nessa mudança que vem vindo, né, cultural, com o prazer feminino vindo através do autoconhecimento, da autodescoberta, é você ter um relacionamento com um parceiro muito mais saudável e muito mais duradouro e que esses momentos, perdi o desejo, né, não sinto o mesmo desejo, cara, você vai ter uma conversa tão aberta sobre o que é bom pra você, o que é bom pra mim, que não vai esperar um tempo dele me mostrar a super performance dele e eu falo assim, nossa, não é isso então? Não gostei e ficar uma coisa, né, mais ou menos. Então, eu acho que é super importante, Lu, a gente manter esse diálogo, essa abertura, né, e essa quebra a abertura de vulnerabilidade masculina, porque eu acho que essa é uma outra coisa muito, muito fechada, né? Mas eu acho que a pressão masculina que eu tava falando, e eu não tô pensando nos adultos, que até aí cada um já tem estrutura emocional, mas era pra quem tá começando mesmo na vida sexual, né, por ter ainda essa imagem do homem, isso. Agora, como eu tô mais distante, apesar de ter filhos meninos, ainda estou distante, acho, dessa realidade. Tem uma coisa muito interessante que acontece quando eu dou essas aulas, que a mulher chega e fala assim, Lu, mas eu sou casada há muito tempo e nunca tive orgasmo. Agora, porque elas têm um certo clique durante a minha palestra, minha aula, conversa, e elas pensam assim, nossa, mas eu posso ter mais, né? Aí elas falam, mas como que agora eu posso fazer se eu estou com meu marido há 20 anos? Como que eu mudo? Né, de um dia para o outro, ele vai achar que eu fiz o quê, né? Fingir durante 20 anos. Fingir né? durante 20 anos, e agora? Né? Não, teve uma... Acho que eu tava casada há quase 30, nunca tinha tido orgasmo com o marido. Ela falou assim, e agora, né? E aí eu sempre falo, essa questão do diálogo, né? Eu nunca gostei do que o meu marido faz comigo, né? E ela nunca falou sobre isso. Aí eu sempre falo, gente, vamos ali, com um jeitinho, né? Porque você já tá há muito tempo com ele. Pergunta, como você gostaria que eu fizesse? O jeito que eu faço é gostoso? Por quê? Quando você entra com uma pergunta assim, você abre espaço para outra pessoa devolver. E você?
né? Mas se o cara também for tapado e não entender, aí você fala, ai, olha, eu gostaria mais assim, eu gostaria tentar. Vamos tentar. Queria ver um negócio novo. Olha, eu vi isso aqui no Instagram, né? E indo devagar. Mas o que é interessante a gente falar, não fique nesse lugar, né? De nunca tive orgasmo, porque você pode ter um orgasmo, né? Então, às vezes, quando vem uma mulher no Tantra lá comigo e não tem esses processos orgásticos, e aí tem essa, às vezes não é nem o orgasmo, mas é a sensação do corpo todo, aí ela não volta mais, sabe? No sentido de, não, eu quero ter mais prazer, né? Ela não volta mais para aquele lugar que ela estava antes dela ter chegado ali, né? No setting terapêutico. Ela começa a entender, nossa, eu posso mais. Por exemplo, uma coisa que é muito comum acontecer, quando você toma antidepressivo, ansiolítico, né? Cai, né? Então, ali, você precisa, às vezes, de um estímulo maior. Que aí, no Tantra, você começa... um dia desses, foi uma mulher que ela tava... eu tomo antidepressivo há muito tempo, tá complicado e tal. Então, na primeira sessão, ela começou a sentir um pouco o corpo. Na segunda, veio, né? O orgasmo. E ela ficou super feliz. Aí, ela comprou um bullet. Falei, então, agora você continua se estimulando, né? Por quê? Para você não voltar mais àquele estágio, porque você tá, né? A medicação faz isso e não tem o que fazer agora, você precisa usar a medicação, né? Então aí você vai lidando de outras formas as reações adversas, porque toda medicação tem uma reação adversa, né? E aí você precisa entender como amenizar isso. Mas o que é importante para as mulheres né, que fica ali como um recado, como tá minha vida sexual, né? Tá bem? Tá saudável? Como eu poderia melhorar? Né? É sempre você pensando, como eu poderia melhorar? Como minha parceria poderia melhorar? E pode escrever, gente. Eu sempre falo, escrever é pensar 2 vezes. É importante. Então, você ali se concentra. Tá feliz? Tô, mas a gente sempre pode melhorar um pouquinho, né? E buscando esse autoconhecimento, né? Porque sexo... Fala o tema. Sexo tá na cabeça. Sexo tá na cabeça, né? Então, é importante, porque faz parte da sua saúde. Gente, a saúde sexual, ela faz parte da nossa saúde global. Não adianta você estar bem na saúde física, saúde emocional, né? Se a sua saúde sexual... Por quê? Porque você não vai estar globalmente bem. E aí, a gente precisa colocar o sexo como parte da saúde, porque ainda ele é muito discriminado nesse sentido. O sexo, sim, faz parte da nossa saúde. Seja o sexo solo, né? Ou com a sua parceria, com outras parcerias, enfim. Mas a gente precisa ver como um aspecto da saúde. Quando a gente começar a ver o sexo como algo da saúde, aí as coisas começam a mudar. Sem dúvida. Muito bom. E é muito legal, assim, eu acho que a gente fale mesmo do sexo solo e do sexo acompanhado da forma que for, né? Eu acho que o sexo solo nas mulheres, gente, é praticamente injusto a gente ter qualquer tipo de competição. Nada ganha do sugador de clitóris e nada ganha da sua imaginação. Se você fechar o olho, criar a sua história, nada vai ganhar. É o maior estimulante. Se você se permite isso na sua criatividade, na sua imaginação e com o sugador de clitóris, gente, você pode viver sozinha. Sem se você Outlander, quiser. Os mamilos. Não tem. Outlander Não, você não tem nada. nada. Mas existe, gente, eu acho legal, assim, jamais como uma conotação ante as conquistas, porque eu acho que a gente vai para um sexo a 2 infinitamente melhor quando você sabe fazer sexo solo. Mas existe, gente, o beijo, o toque, Glória. a outra pessoa te olhar e aquilo te deixar muito. Eu acho que eu não sei para as outras mulheres, até vai para minha pergunta, mas para mim uma coisa que é me sentir desejada. Olhar para aquela pessoa que tá comigo e saber o que aquela pessoa sente pra você. Nossa, é comigo, sou eu que faço isso. Sabe, acho que isso é um negócio do sexo que não vai ter nada que vai substituir. Porque você tem o sugador, você tem essa imaginação, mas a hora que você olha aquela pessoa que você tem tesão, que você gosta, que você tá lá... É pele, né? É pele e é som, é cheiro. Então, assim, eu acho que isso é um negócio incrível, Lu, que eu queria que a gente pudesse entrar. É como uma profissional como você, por exemplo, pode atuar
em relacionamentos a um longo prazo, onde você já não está se sentindo desejada, né? Então, como que os casais podem, de repente, te buscar para uma melhora nesse sentido, sabe? Primeiro, você estava falando de beijo, né? Beijo é sexo, toque é sexo, masturbação é sexo. O que é preliminar? É você ligar e falar uma bobagem. Isso é preliminar, gente. Não sexo oral não é preliminar. Sexo oral é sexo oral, né? Então, a gente entender isso. Gente, quer coisa mais sexual do que um beijo bem dado? O beijo bem dado é melhor, às vezes, do que o sexo, finalização. A penetração em si, né? Então, o que eu falo sempre para os casais? Vocês se beijam todos os dias? Porque muito casal esquece, tá? Com o passar dos anos. E eu tô falando, gente, não é aquele beijo Bitoquinho. Gente. sem lábio. Aí quem dá beijo na cabeça? Quem dá beijo na cabeça me irrita muito. Não, para. A pessoa que dá não dá. Mas você sabe que quando casa, eu já fico meio puta com isso. Que eu vejo uns casamentos que, em vez de dar um beijo na boca, dá um beijo na testa. Eu falo, cara, começou errado. Não dá. Não. Desculpa, com todo respeito, mas eu não curto. Na igreja, Na igreja, né? pode beijar a noiva, mas ela dá um beijo na testa. Não dá. Então, você vai vendo sinais ali, né? Volte a dar beijos, por mais que no começo seja uma coisa mecânica, tá, gente? Mas assim, vamos voltar a dar um beijo todos os dias? Pelo menos um beijo. Vamos voltar a dar um abraço, não é aquele abracinho tapinha, né? Então, quando você tá há muito tempo numa relação e vocês já se desconectaram, infelizmente, algumas coisas vão ter que ser um pouquinho mecânicas no começo, né? Gente, realmente deu ruim, né? Vamos lá ajeitar? Então tá, ponto 1, vamos voltar a nos beijar? Fez uma marca ali, né? Mas assim, é importante. No começo vai parecer estranho, mas insistam. A mesma coisa do sexo programado, para casais que estão há muito tempo. Como assim, Lu, sexo programado? Gente, há quanto tempo vocês não transam? Né? Então, o desejo espontâneo não existe mais. Então, vamos para o desejo responsivo, né? Então, marca aquele dia, porque você tem filhos, tem trabalho. Qual que é o dia da semana que vocês conseguem encaixar, né? A questão sexual. Então, tá. Então, e aquele dia a gente vai forçar realmente ali um diálogo mais picante. Vão reconstruindo esse desejo perdido ao longo dos anos. Tá? Marca ali o dia pra transar assim. Marca, sei lá, a cada 15 dias, um date, um encontro. Sair pra jantar. Sabe por quê? Porque quando você marca, porque assim, casal, ainda mais com filho, não se torna marido e mulher mais, né? Tô falando mais casal hétero, é pai e mãe, o tempo todo. Então, vamos uma vez por mês, depende aí da dinâmica de vocês, mas vamos sair para jantar. Mas e se sair para jantar não é para falar sobre os filhos, e sim planos futuros de casal. Onde a gente vai viajar, ou o que a gente vai fazer, ou algum hobby que a gente vai aprender. Voltem para vocês dois. Eu sei que os filhos são o maior amor da vida dos pais e tal. Mas, primeiro de tudo, vocês são indivíduos. Sim. Né? Antes de ser mãe, você é mulher. Né? Então, você tá emocionada? Não. Então, olhe para isso, sabe? Eu sou mulher, né? Tenho meu marido. Teve um momento de desconexão. Beleza. Eu acho que o principal, vocês têm que assumir isso. Sim. Que é muito difícil assumir, né? Né? Por exemplo, terapia de casal. Geralmente, casal só vai quando tá em crise. Né? Você pode fazer uma terapia de casal para melhorar, não precisa estar em crise. A gente tá bem, mas né, a gente pode melhorar. Arrumar pontos para não entrar em crise. Uma pré-crise. Porque é difícil, gente. ADR é difícil, né? E os casais evitam conversar. E eu sempre falo assim, vocês estão conversando? Não, gente, casal não conversa. Que quando vai entrar na DR já tá berrando. Agora, gente, já tá berrando o nosso timing tá chegando muito no fim, só que eu tenho uma pergunta. Vai. Posso fazer essa Lógico, pergunta antes de sair Deus. gritando aqui? Vai. Porque a gente... Tomou o meu lugar dessa última pergunta. Eu tá vendo, né? segurei o boom para quebrar o boom. Não, o boom tá chegando. Mas é porque a gente tava falando, né, dos estilos,
estímulos e do acesso à pornografia e tudo mais, e como a gente cria as coisas também na nossa cabeça, e os filmes, isso e aquilo, legal. Mas você vai... Quem tá ouvindo talvez não lembre desse filme, mas 9 Semanas e Meia de Amor, que foi um puta, se lembra, né? Não, foi um lembra marco da nossa Glória. geração, gente. Maravilhoso, tem um striptease incrível que a Kim Basinger faz, que era um avião de mulher maravilhoso e tal. Só que a performance nos filmes e a performance no pornô, principalmente de atores, porque hoje você tem um pornô que você, sua câmera, seu celular, você com a pessoa que tá do seu lado e botam tudo na internet e tá tudo certo. Mas quando você fala do pornô mesmo, profissional, isso não é uma performance que tá em todas as casas de todas as pessoas. E o comparativo, às vezes, que as pessoas fazem de achar que aquilo que tá lá é o que tem que acontecer aqui. Então, ela tem que gritar tanto, ele tem que fazer tanto. Entender cair um pouco o pé no chão e entrar nessa realidade. Porque senão a pessoa fica frustrada de o homem de não estar conseguindo tal coisa e a mulher de não estar conseguindo tal coisa também. Eu entendo que esse comparativo também é muito ruim e cada um tem que encontrar a sua sintonia, o que funciona para ser, mas todo mundo gosta do, sei lá, da lâmpada roxa. Eu não achei a lâmpada roxa excitante. Como é que faz? Eu tô estranha? Então, assim, cada um entender o seu caminho, né, Luciane? E é muito interessante isso, porque é o sexo performance, né? Quando você tá curtindo, você desencana. Você tá ali já num transe, você tá com tanto prazer. Que você vai e você esquece que você tem celulite, que você, né? Que você tá ali, você fala assim, nossa, né? Geralmente a gente se olha no espelho, porque eu posso emagrecer, porque eu posso engordar, porque eu posso malhar. Quando você tá ali curtindo, gente, não tem nada, é uma massa só, né? Então eu sempre falo para as pessoas, curta o sexo, porque se você fica muito vendo, né? Eu tenho que fazer assim, nossa, agora eu tenho que berrar, não, porque se não berrar, agora eu tenho que abrir a perna, fazer... Você não aproveita, né? Então relaxa, gente, no Tantra... Pra você entrar no clímax, não é contrair, é relaxar. Porque aí quando você relaxa, o seu orgasmo vai no seu corpo inteiro. Não fica só no genital. Então, às vezes as pessoas, não, contrai, né? Não, gente, relaxa, porque quando você relaxa, o seu corpo inteiro se comunica. Olha, o próximo episódio será sobre Tantra! Nossa, especificamente! Muita coisa boa! Mas peraí, agora sim! É hora do boom. Fuck my brain. E na hora do nosso boom, que aliás, que boom teremos agora neste especial. O boom dado ficou pro ano passado. Pra quem perdeu, virou até meme. Mas o negócio é o seguinte, a gente vai arrematar essa conversa que só deixou vontade de continuar, isso é muito maravilhoso. Certeza que chegamos no ápice e voltaremos a ele. Natália Mestre. Cara, difícil esse resumir, né? Uma coisa tão individual, né? Acho que sexo é uma experiência individual, o solo, o acompanhado. Eu acho que o que eu tiro dessa conversa é a felicidade de ver nós mulheres conquistando cada vez mais essa responsabilidade pelo nosso próprio prazer, né? Pelo nosso corpo, pelo nosso prazer, por se divertir nisso, porque em última instância é uma diversão, né? É você se sentir, é você se entender, né? E saber pedir depois, saber explicar, saber se comunicar. Então, acho que, óbvio, existem muitos avanços ainda a se fazer, né, Lu? Você bem pontuou, imagine, não quero ter aqui uma visão poliana, mas, né, estamos evoluindo. Gente, eu não sei, eu acho que não existe nada mais legal, assim, no fim do dia. Eu acho que todo mundo nessa vida já teve experiência de repente ter um relacionamento que não tava legal, que você ficou muito tempo. E quando você tem uma coisa legal, quando você se acerta no sexo, quando é legal... não sei, gente, façam sexo, sabe? Porque quando é um negócio que, sei lá, vocês estão conectados, assim, não tem nada, sabe? Não tem... É divino. É divino, como diz o Papa Francisco, sabe? É divino mesmo, porque aí não tem se a sua bunda, se seu peito, se... Tem um negócio inexplicável, que é só a conexão de vocês.
Então, sei lá, que mais pessoas tenham isso. Eu sou muito poliana, né? Nota 10. Eu sou o ursinho puff desse podcast. Mas que vira um leopardo à noite. Que vira um urso pardo muito louco. Figura. Há muito tempo atrás, acho que uns 5 anos atrás, a Nath até sabe, eu escrevi um texto sobre... Eu tive uma vontade de abrir uma empresa de prazer feminino, né? Sexual well-being e tal. E aí eu comecei a pensar sobre a minha jornada, né, de autoconhecimento em relação a tudo isso. E eu escrevi um texto. E agora, lendo esse texto que está aqui no meu bloco de notas, depois de toda a nossa conversa, e eu vou ler para vocês que é rapidinho, eu acho que é muito sobre esse processo individual, mas tão importante no coletivo da mulher, né? E eu escrevi, não é sobre o sexo, é sobre prazer feminino, sobre descobertas e tabus, é sobre se permitir conhecer o prazer, sobre você em primeiro lugar. Sobre indulgência é, acima de tudo, amor próprio. Aprender que ter vergonha é não se conhecer. Por um mundo onde o amor começa com autoconhecimento. É sobre a experiência, a forma e não apenas o produto final. Ai, que lindo! Nota 10! Nota 10, nota 10. Então, acho que é isso, né, Lu, que a gente falou aqui. É sobre você em primeiro lugar. Individual, né? O sexo é individual, o prazer, ele é individual. Você gera no coletivo, mas você precisa aprender também que ele é individual. Acho que essa é a grande mensagem de estímulo pra gente trazer também pras mulheres. Bora! Muito bem, gente, esse programa tá sendo muito maravilhoso. O sexo na cabeça, né, é o nosso tema. E a gente falou de pontos de estímulos internos, e aí é mais de um lado para uma pessoa, mais do outro para outra pessoa e tudo mais, mas o estímulo principal é na cabeça. Então, é como a pessoa é tratada. Então, se você trata a pessoa como um lixo, é agressivo verbalmente, você descredita o outro pelo corpo, pô, você podia ter emagrecido, né, putz, seu peito tá caído. Quer dizer, às vezes não é dito dessa forma, mas às vezes isso tá implícito em algumas situações, né? Ah, isso aí não fica muito bom pra você não sei o que. Você vai tirando da pessoa o próprio... Quer dizer, vai acabando com a autoestima, por um lado, e isso vai refletir na cama. Total. Porque aí você já não se sente mais poderosa ou poderoso. Desejado, né? Eu acho que, enfim, nós mulheres temos muito a conquistar na liberdade, na compreensão, na nossa autoliberdade, no quanto a gente se permite, não tenha dúvida. Mas eu também advogo pelos meninos por outros tipos de pressões. Agora, por favor, prestem atenção no como você está tratando e construindo esta relação, porque está na cabeça. Então, chegar, como você falou, chegar no responsivo, né? É responsivo? Ai, meu Deus, eu vou errar o termo. Espontâneo. Não, o contrário do espontâneo. Responsivo. O responsivo. Você tem que construir alguma coisa ali. Então, é legal você ir provocando, é legal você deixar no ar, é legal você começar e não poder terminar. Mas que saco, eu quero terminar. Sim, mas esta construção também é positiva. Não é o tempo todo, mas é legal, porque você vai aumentando essa pressão. E isso, sem dúvida, apimenta a relação de vocês. Então, bora ser feliz, gente. Bora ser... Vou parafrasear um ser humano. Relaxa e goza. Muito bom. Dito isso, Luciane, muito obrigada. E o seu boom final? Não, eu queria dizer que o autoconhecimento é você ter poder sobre a sua própria vida. Total. Né? Que aí você estava falando sobre as relações, que tem um certo abuso, né? Quando você se conhece, você entende o que você quer e o que você não quer, né? E aí tem as permissões. O modo da pessoa te tratar, o que eu quero para a minha vida. Por isso que eu falo, gente, terapia é muito importante, rede de apoio é muito importante, porque por mais que às vezes você não perceba o tratamento, os seus amigos estão percebendo. E ouça seus amigos, ouça seus familiares, né? Tenha essa rede, se conheça, conheça o próprio corpo. E conhecer o próprio corpo é uma linguagem muito individual, né? O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, entenda o seu corpo, o funcionamento do seu corpo, para você conseguir ter primeiro prazer sozinha, para depois você ter prazer com o outro. Isso é o mais importante, gente, porque se você não se conhece, não tem como o outro te conhecer. Esse é o meu recado. Fuck my brain. Umas nota 10 também, nota 10, nota 10. Legal. E com esta nota 10, deixamos aqui um convite para que você use o seu dedinho agora para
se inscrever, se não fez isso no começo do vídeo, para você compartilhar, para você acionar o sininho. Esse sininho vai te avisar quando a gente tiver mais um vídeo publicado ou podcast quando você está só ouvindo no áudio. E quais são os nossos canais? O YouTube, @canal FMyBrain, Spotify, @FMyBrain e no Instagram, @fmy.brain. E falando de áudio, não estamos apenas no Spotify, estamos no Google Podcast, no Deezer, no Amazon Music, em qualquer situação. Na Lua deve ter ondas de rádio chegando lá e você pode ouvir. A gente é muito... Por favor, né? Potentes, poderosas. É, isso aí. Muito orgasmo, minha querida. Eu ia Ó, falar... a confiança transborda aqui, gente. Para uma empresa que chama Fuck My Brain, temos que ser orgásticas, não tem a menor dúvida. Você sabe que isso tem a ver com como chegamos no nosso nome, mas não vamos contar agora. Fica pro próximo. Cérebros orgásticos. Exato, a gente te conta nos bastidores, Lu. Gente, muito obrigada por vocês terem participado. Veja, tem muita gente precisando desse conteúdo. Compartilhe, ajude a chegar a mais pessoas que vão ter dopaminas e felicidades e vão se sentir poderosas. E um mundo feliz é muito menos chato. Até a próxima semana, às 18 horas, sempre temos um episódio novo. Tchau, tchau. Fuck My Brain. Fuck My Brain.